vida do teu servo. E eu sei, meu Pai, que o Senhor já colocou uma palavra aos corações que vieram hoje aqui, meu Pai, nesta casa. Por isso, traz os teus princípios, aplica-se aos nossos corações, para nós termos uma semana, meu Pai, ainda ouvindo a tua voz, que foi falada aqui nessa noite, durante a segunda, terça. Fala poderosamente através do teu servo, te peço, em no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, dá um aleluia. Coisa boa de estarmos aqui para juntos louvarmos ao Senhor, adorar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E nesse domingo, um domingo muito especial, que é o dia dos pastores, dia do pastor, onde o Senhor tem com certeza colocado à frente desse rebanho, esse pastor querido, juntamente com a sua esposa, a missionária Giovana, o pastor Marcelo Pantoja, que é amigos queridos. Lembro muito bem dessa conversa que tivemos sobre oração. E onde tem oração, você vive milagre. Você crê? Então você já está recebendo. Amém? Meus irmãos, sou grato a Deus mais uma vez. Obrigado, pastor Marcelo Pantoja, missionária Giovana. Deus abençoe e assim toda a igreja. Sempre é muito bom nas oportunidades que Deus nos concede. Não só para ministrar, mas já vim uma vez aqui para ouvir, nos alimentar, e é sempre muito bom estar aqui, me sinto muito bem. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus. O livro de Mateus, o capítulo 4. Livro de Mateus, o capítulo 4. Vamos ler o versículo 18. Eu gosto de decorrer um pouquinho, mas para ganharmos tempo, vamos ler o versículo 18 e o 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. O bom do crente, você fazer devocional diariamente, é que você fica sensível à voz de Deus na liturgia, no culto que vai acontecendo. Isso é fato. Eu falo isso para vocês por uma necessidade, não de pregar, mas uma necessidade da minha alma de viver. Eu faço esse devocional na minha casa. Eu sozinho e também com minha família. Todos os dias. Todos os dias. Com as meninas, com a família, antes de dormir. E após elas dormirem, eu vou ter meu momento de silêncio, que já estão todos dormindo. Então, se faz necessário para a minha sobrevivência espiritual. Eu pensei num texto, um outro texto para ministrar nessa noite. Mas diante dos louvores, diante das orações que aqui foram feitas, Deus tocou no meu coração desse texto. Pastor, Deus te deu agora? Não sou hipócrita de dizer isso que Deus te deu agora. Falei para vocês que o devocional é isso. O Espírito Santo vai te trazendo algumas lembranças daquilo que você se entregou em buscar ao Senhor.
Pois bem, hoje estamos falando dia do pastor, e aqui sabemos das dificuldades, muitas vezes, que não é fácil a vida diária de um pastor em cuidar do rebanho. E dentro dessa feita, comecei a ir ali, sentado no banco, olhar essa passagem, e vi também os momentos difíceis que Jesus passou. Mas, aqui trazendo e extraindo algumas lições que vai ser de aplicação não só para os pastores, não só aqueles que estão na frente de um trabalho, não, mas para a sua vida cristã, a sua caminhada cristã. Você nunca perder a sua fé, para você possa caminhar e ter a certeza que o Senhor está convosco. Pois bem, o texto que nós lemos aqui, todos conhecem. Aqui está, vamos observar que está aqui a vocação dos discípulos. Mas é interessante que quando você vai ler o livro de Mateus, o livro de João, o livro de Lucas, o livro de Marcos, você vai observar que tem algumas particularidades dessa passagem. João cita, e Mateus aqui, ele me prende. Eu gosto de fazer muitas vezes, dentro das passagens que os evangelhos eles ali apresentam, eu gosto de ler algumas coisas, o que eles têm na sua visão ótica, para que possamos extrair, possamos aprender. Pois bem, o texto você vai observar que no livro de Mateus capítulo 3, você vai se atentar que aqui o texto diz que João Batista estava pregando num deserto. João Batista era aquele que o precursor, aquele que estava ali anunciando a Jesus, anunciando o Filho do Homem. Então, João Batista, você vai observar que o texto diz no livro de Mateus, capítulo 3, o versículo 1, que ele estava pregando no deserto da Judeia. Isso me fascina, me prende. Por quê, pastor? Porque quando ele estava pregando no deserto da Judeia, algo de bom estava acontecendo. Ninguém sai do conforto do seu lar para ir para um deserto. Então aqui nessa noite, lá vai o Senhor falando ao meu e ao teu coração. Você não sai do conforto da sua casa para voltar de mãos vazias. Você não sai do conforto da sua casa para a igreja para voltar da forma que você entrou. Porque aqui tem a palavra, tem o evangelho que transforma e nos dá resposta. Nos alimenta a nossa vida. Então o texto é bem claro que ele pregava no deserto da Judeia. E quando ele pregava no deserto da Judeia, ele dizia, porque está anunciando o que diz o profeta Isaías, no versículo 3, no versículo 2, que ele diz, eu sou a voz do que clama. Ele não está dizendo que é a voz que clama, ele está dizendo, eu sou a voz do que clama. Ou seja, ele estava extraindo que o profeta Isaías falava sobre a vinda do Messias. Ele diz, eu sou a voz do que clama. Então, quando ele começa a trazer a mensagem de arrependimento para um povo que vocês vão observar dentro do texto do capítulo 4, um povo que vivia em trevas, um povo que vivia em situação que estava caminhando, como diz o profeta Joel, caminhando à beira do abismo. Ele pregava arrependimento, ele pregava salvação. Aí eu acho interessante que o texto diz, do capítulo 3, do versículo 5, diz, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Ei, quando tem palavra, pode ter certeza, por isso que essa igreja, ela cresce. É por isso que essa igreja ela está em movimento. É por isso que essa igreja é um organismo vivo, porque tem palavra. Quando tem palavra você cresce. Quando tem palavra você vive. Quando tem palavra milagres acontecem. Quando tem palavra Deus salva. Quando tem palavra as tendas se alargam. Quando tem palavra abrindo mais congregações. Quando tem palavra, porque o Senhor está presente na casa. É a palavra.
Então veja que quando tem palavra, Deus dá o crescimento. Quando tem a palavra, o Senhor aprende os corações daqueles que estão caminhando à beira do abismo. É por isso que caminhamos mais e mais em Cristo. E a igreja continua crescendo. Aí eu entendo porque quando ali ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor do exército está nessa casa. O Senhor dos exércitos está com tua vida. Aleluia. Então o texto diz que ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, todas as províncias adjacentes do Jordão. João, ele tinha seus discípulos. Você vai ver essas particularidades no livro de João. Você vai ver no livro de Lucas. Ele tinha seus discípulos. Tinha aqueles que estavam junto com ele, como Filipe, como André. Ele tinha seus discípulos. Porém que quando Jesus vai se aproximando, aí ele olha de repente e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai vê-lo apresentando a Cristo. Aí o que eu acho interessante que no discurso de João, em pleno deserto, aí o texto é bem claro que no versículo 7 desse capítulo, o texto diz que ia ter com ele muitos fariseus e saduceus. E quem eram esses homens? Eram homens sábios, eram homens que tinham conhecimento, eram homens dotados, conhecedores da lei, eram homens que tinham o seu conhecimento avançado, tinham seu conhecimento profundo na escritura, na lei. Aí de repente, quando ele estava com o seu discurso, João Batista, quando estava com o seu discurso, aí ele vai e chama aquele povo de raça de víboras. Ele estava se direcionando para eles, porque quando ele estava batizando nas águas para o arrependimento, e eles iam ouvir a pregação de João em pleno deserto, que arrebanhava corações, aí pregava sobre arrependimento e batizava nas águas. Aí ele olha para esses homens e diz: vocês são raça de víboras. Aí isso me intrigou. Por que me intrigou? Porque eu sou do Nordeste, eu sou do interior. Aí como eu lembro muito bem que muitas vezes a víbora, quando ela vinha, muitas vezes quando eu via nas margens do rio, ela rastejava por cima das águas. Aí eu entendi aqui que João estava falando: ei, vocês têm muito conhecimento, mas não querem mergulhar. Vocês têm muito conhecimento, mas só querem andar superficial. Mas aqui tem uma igreja que está buscando arrependimento todos os dias. Aqui tem um pastor que busca arrependimento todos os dias para mergulhar na graça, para mergulhar no conhecimento. É isso que nos faz ficar de pé. É isso que nos faz conhecer mais a Deus. É isso que nos aproxima mais do Senhor. Então o texto diz que quando João olha, aí vem Jesus. Você vai logo observar que ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante que no livro de João, ele repete isso por 2 vezes. Ele fala a primeira, ele fala a segunda no dia seguinte. Por que ele fala isso? Porque ele está dizendo assim: esse é o verdadeiro que vocês devem seguir. Eu não. Este homem que vocês são um exemplo, que você possa ser discípulo, não meu. Ele, quando apresenta João, ele apresenta Jesus, ele está relatando ali, ele está apresentando o Cristo, aquele que há de salvar a minha e a tua vida. O Cristo que hoje à noite ele está aqui para nos trazer uma palavra de conforto. Aqui assim levantamos nossas mãos e adoramos a Ele. É por isso que eu e você estamos aqui, para seguir a Cristo, seguir a Jesus. Aí o texto é bem claro, que de repente, ele foi para ser batizado por João.
Ele foi para descer as águas. Aí o que eu acho interessante, que quando chega no versículo 16 do capítulo 3, que Jesus foi para descer as águas, você vai observar que diz assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, olha só, e sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, eis que abriram os céus. Assim que Jesus sobe das águas, eis que abriram os céus. Aí me traz a memória, aí o Senhor me traz a memória de Ezequiel primeiro, aonde estava aquele homem no cativeiro. Os seus sonhos haviam sido frustrados como sacerdote, mas o texto diz que ele abriu os olhos e teve visões de Deus. Ei, quando você abre seus olhos, pode ter certeza que Deus dá visão, Deus dá visão, Deus dá visão, para que você possa fitar seus olhos nele. E o texto diz que abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo sobre ele. É por isso que você está de pé. Porque quando você fez a sua decisão, para o Senhor, Ele assim que te resgatou, os céus se abriram e o Espírito de Deus habita dentro de você. É por isso que você está de pé, que por mais que você não tenha força, mas aquele que nos sustenta pela mão, está nessa noite dizendo aqui: não desista, porque eu estou te assistindo, eu estou te enxergando. E o texto diz que abriram os céus. Aí eu acho interessante, que quando chega no versículo 17 do capítulo 3, vocês vão observar que diz assim: e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em que me compraz. Este é meu filho amado, que eu tenho prazer. Uma declaração. Ele desceu as águas, os céus se abriram, o Espírito de Deus sobre ele, e a voz dos céus. E a voz do céu. Que Deus traz para mim e para você nessa noite, é que Ele está dizendo: eu vi aqui, irmãos, orações e palavras proféticas através do vosso pastor. É o Senhor falando e confirmando, dizendo assim: ó, eu tenho te assistido, eu tenho visto as tuas orações, eu tenho visto o teu sacrifício. Então dos céus você é assistido a um Pai eterno que contempla a minha vida e a tua vida. Aleluia! Ele nos contempla. Pois bem, Deus foi brador dos céus sobre Jesus. Aí quando vai decorrendo o texto, você vai observar que no capítulo 4, diz assim, eu não vou entrar nos detalhes do capítulo 4, mas eu preciso pelo menos correr um pouquinho para chegar nesse versículo. Aí quando chega no capítulo 4, ele diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então foi conduzido. Escuta, se você vive deserto, não é só privilégio seu, não. Mas eu quero te dizer, seja bem-vindo, porque tu é escolhido. Se você vive deserto, não fique pensando que é só você, não. Mas seja bem-vindo que você é escolhido. Porque todo aquele que é escolhido passa por provas. Aí o texto diz que o Espírito conduziu até o deserto. Quando você vê que uma condução até o deserto, me faz lembrar de Ezequiel 37, onde diz que a mão de Deus conduziu ele para um vale de ossos secos. Ei,
a mão de Deus. Então eu entendo aqui que a mesma mão que te levou no deserto é a mesma mão que te tira de lá. A mesma mão que te levou no deserto é a mesma mão que te protege lá. A mesma mão que te levou para o deserto é aquele que não deixa faltar nada. Não falta pão, não falta água, não falta veste, não falta nada. A cura, a milagre, a provisão de Deus. A provisão do Senhor. A provisão de Deus. É que nos meios mais improváveis o Senhor opera milagre. É muito fácil nós enxergarmos, aos nossos olhos humanos, Deus fazer milagre onde a gente está vendo bonança. Mas Deus, ninguém ensina Ele para fazer milagre. Nem precisa. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe na hora certa. Deus trabalha com aqueles que dependem dEle. Deus trabalha com aqueles que buscam a Ele. Abrindo parênteses aqui, irmãos. Eu trabalho numa empresa privada. Em alguns momentos nós temos algumas reuniões em Goiânia. Em um órgão público. Mas a minha conduta, eu sempre procurando zelar por ela, no meu comportamento, meu agir, meu falar. Porque eu tenho que ter essa minha identidade. Mostrar que sou crente, sou cristão. Sou crente, servo de Deus. Aí quando foi uma certa vez, a pessoa que, quando iniciamos essa reunião, por muitas vezes eram com palavras difíceis de ouvir. Maus tratos, reuniões tensas. E de todas elas eu fiquei calado. Mas de todas elas também em oração. Eu apresentava a Deus. Quando chegou o final do ano, quando iniciou do ano, já surgiu a primeira reunião. Quando eu cheguei lá, aí estavam todos reunidos. E tinha um colega de trabalho comigo que sempre nos acompanha. Que ele cuida de uma parte, eu fico cuidando das outras. Aí, quando fizeram a reunião da primeira do ano, se levanta a diretora técnica diante de todos que estavam presentes. E disse assim: primeiro, antes de começar a reunião, eu preciso fazer algo que eu tenho certeza que Deus está tocando no meu coração. Ela não é crente. É Deus tocando no meu coração desde o ano passado. Então, antes de começar a reunião, eu quero aqui pedir perdão aqui ao Josivaldo. Porque de tantas vezes nós o cercamos aqui, de tal forma que eu pensei que ele ia desistir do projeto. Tantas formas, e ele com comportamento, e sempre chegava para mim, e me abraçava e dizia: estou orando por você. Eu falava era isso. Todas as vezes chegava no ouvido dela e dizia assim: eu estou orando por você. E quando ela pediu perdão, daqui a pouco levantou assim: eu também quero pedir perdão, eu também quero pedir perdão. Então Deus começa a trabalhar daqueles que o buscam. Vivi um momento do deserto, mas Deus não deixou faltar. Não deixou faltar a presença dEle. Aí quando eu chego lá naquela sala, daquela reunião, muitas vezes, aí diz assim: pastor, primeiro eu quero que o senhor ore por nós, para depois começarmos. Ou seja, o nome do Senhor é glorificado. Então viva, se você está vivendo o deserto, aprenda a ser dependente de Deus, independente das circunstâncias. Ele te assiste e te honra. Aleluia! Então o texto diz que ele foi conduzido para o deserto. E quando foi conduzido para o deserto, o versículo 2 diz: e tendo jejuado 40 dias, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí olha só a tentação do diabo. Você vai observar que no versículo mais à frente, chega o diabo e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães, essas pedras, em pães.
Por que ele falou isso? É porque no versículo anterior, do capítulo 3, versículo 17, ele ouviu Deus bradando do céu e disse: este é meu filho amado. Então o que eu quero te dizer, por mais que o diabo levante, querendo colocar dúvida no seu coração, a tua vida pertence a Ele, a tua vida pertence a Deus, a tua família pertence ao Senhor. Então não deixa colocar dúvida no que Deus te deu, que foi assim que Ele tentou colocar no coração do nosso Cristo. Sim, tu és o Filho de Deus. Porque ele ouviu. Ele ouviu quando Deus bradou dos céus. Ele ouviu quando o Senhor abriu os céus. Ele viu quando o Senhor falou que era o Filho amado. Então não deixe colocar dúvida em seu coração. Não deixe o diabo tentar colocar algo que possa impedir que Deus tem para a sua vida. A tua família foi Ele que te deu. A tua família foi Ele que te deu. O teu emprego foi Ele que deu. Essa igreja foi Ele que te deu. O pastor foi Ele que deu. Então você somente creia que onde Deus te plantou, foi Ele que colocou e vai fazer você prosperar. Aleluia! Porque é a palavra. Só creia. Aí o texto diz que ele tentou a Jesus. Você vai observar que ele tentou a Jesus. Pois bem, quando chega no versículo 12 do capítulo 4, você vai observar que eu já vou chegar no versículo que lemos. O texto diz no capítulo 12, do capítulo 4, versículo 12, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso. Pastor Marcelo, esse momento de angústia. O senhor citou Elias. Olha o momento de angústia de Cristo aqui. Do início do seu ministério. Aquele que era o primo dele. Aquele que semeava, que levava as boas novas. Aí agora Jesus ouve que ele estava preso. Quantos momentos vivemos de angústia? Quantos momentos temos de dificuldade? Quantos momentos passamos por provações? Aí aqui está o exemplo. O nosso Cristo. O texto diz que João Batista estava preso e Jesus, ouvindo que João Batista estava preso. Aí eu fiquei imaginando, isso aqui sou eu. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando como estava o coração do meu Cristo. Como estava o coração de Jesus. Como estava a sua alma. Ouvindo que um parente estava preso. Qual o motivo? Semeando as boas novas. Pregando arrependimento. Pessoas que estavam caminhando para a beira do abismo e pregando que pudesse haver salvação. Aí Jesus recebe a notícia que aquele que era o precursor, aquele que era o último dos profetas, estava agora preso. Como é que estava o coração de Jesus? O que eu acho interessante é que quando você olha o livro de Marcos, você vai observar essa mesma passagem. O texto diz assim, e aqui também fala, e Jesus andando na beira da praia. Porque a notícia tinha chegado que João estava preso. A notícia tinha chegado que ele estava preso. Aí você vai observar que o texto é bem claro e diz assim, e junto a Galileia, no versículo 16, e o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Quem foi? Jesus. A luz raiou. O povo estava sentado em trevas. O povo estava caminhando em trevas. Mas você vai observar que a luz raiou. Aí me faz lembrar de Jeremias 16, se não falha a memória, o versículo 16.
que diz assim: e eu enviarei pescadores e que pescarão, caçadores e caçarão nas relvas, nos montes, nas brechas das pedras. Ou seja, ali estava falando do juízo de Deus. Aí quando eu olho o evangelho, o juízo transformando em graça, em salvação. Aleluia. Ali estava falando do juízo de Deus, Jeremias. E aqui está falando do evangelho de graça. A misericórdia de Deus. Aí eu entendo quando o salmista, no Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por quê? Na época dos sacerdotes, ele subia apenas uma vez por ano para interceder pelo povo. Subia apenas uma vez por ano para interceder por aquele povo, pelos pecados do povo. Aí o salmista, quando diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele está dizendo assim: olha, o sacerdote ia apenas uma vez por ano e voltava, mas Jesus está fazendo um convite, o seguinte: vem e habita aqui e não se afasta, habita aqui, mora comigo e não se afasta, porque a proteção de Deus, ela é eminente na minha e na tua vida, aleluia. Ele chama para habitar. Venha e habite. O homem ia vendo apenas uma vez por ano, mas eu estou chamando para você fazer morada comigo. Morar comigo, aleluia. Foi lido aqui. O João capítulo 10, falando do bom pastor. O cuidado do bom pastor. É isso. Aí quando chega mais à frente, você vai dizer: e desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus começa a pregar. Aí quando chega no versículo 18 que lemos, aí eu queria que segurasse na tela para a gente meditar um pouquinho nele. Aí diz assim, quando Jesus estava ali pregando para aquela multidão, para dizer arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Aí quando chega no versículo 18, ele diz: e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava o quê? Que lançavam o que, igreja? E lançavam rede, porque eram pescadores. Aí Jesus viu. Sabe o que ele nos ensina? Ele já te encontrou. Não é tempo de desistir, não. Como diz o livro de Oséias, capítulo 11, versículo 3... ele nos laçou com suas cordas de amor e nos trouxe para ele. E eram pescadores. Aí o texto diz que eles lançavam a rede. Aí ele vai e diz: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que eu acho interessante, quando ele faz a proposta, ele diz assim: primeiro entenda o chamado, depois venha viver o propósito. Não adianta querer viver o propósito sem entender o chamado. É difícil às vezes, né, pastor? Mas isso que faz vocês cada vez mais crescerem em Cristo, porque vocês entenderam o chamado. Aí vive o propósito. Então aquele que entende o chamado, vive o propósito. Não adianta querer viver o propósito sem entender o chamado. Só é para pastores? Não. Todos nós. Todos nós. Aí o texto diz que ele diz: vinde após mim, e eu vos farei. Tu pesca aqueles que estão vivos e traz para a morte, mas eu quero usar vocês para trazer aqueles que estão mortos para a vida. Então eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! E eles lançavam a rede. Quando Jesus faz o convite, Jesus está dizendo assim: é o seguinte,
Vocês lançam a rede, mas a corda agora da sua vida está na minha mão. E vocês serão a rede. E a vossa vida aqui está na minha mão. Quem conhece rede, sabe muito bem como é que ela é composta. Tem uma corda e vem uns nalhos, onde lança, onde joga. Então ele está falando aqui, a corda está, e Jesus está falando assim, a corda está na minha mão. Agora vocês serão minha rede. Vocês serão minha rede para pescar vidas, para pescar homens, mulheres, crianças que estão distante da casa do Senhor. Aí ele diz, mais à frente diz, e adiantando-se dali viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco do seu pai, que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo o quê? Consertando. Aí Deus vai falar no meu coração, irmãos. Não tem um momento que a gente vai ler e vai orar, que não são momentos que a gente não está em aflição. O refrigério vem pela palavra. Aí quando diz aqui que Pedro e André, eles lançavam rede, e Tiago e João consertavam a rede. Sabe o que eu entendo? As cordas estavam na mão de quem? A tua vida está na mão de quem? E quando ele diz que somos rede, é porque ele está falando assim, pescadores quando vão para o mar, eles vão em alto mar à noite, escuro, madrugadas. Ele pega a rede e lança ao mar. E quando ele lança, ela desce às águas profundas. E quando ela vem trazendo todo tipo de peixe, pastor. Peixes ferozes, dentuços, galhos. Aí vai quebrando aquele nalho, arrebentando, e acorda na mão do Senhor. E vem trazendo, às vezes, mal compreensão, às vezes pessoas não entendem por que está sendo isso, e o Senhor segurando aqui a mão, mas vai te rasgando, as noites frias, solidão, daquele mar que é onde você é lançado, e as cordas na mão do Senhor, aí vem trazendo, vem arrastando, e aqueles peixes vêm batendo um no outro, arrebentando os nalhos, ficando tudo quebrado, aí daqui a pouco você chega, aí de repente você olha para o seu lado, você é uma rede que foi ao mar, aí olha para o seu lado, aí você vê aquele que conserta, aí diz assim, eu vou te consertar, mas tu vai voltar para o mar novamente. Às vezes nós nos sentimos assim, como rede que precisa de conserto, mas tem que voltar, porque entendeu o chamado para viver o propósito. Aí quando de repente chega arrebentado num culto como este, aí Jesus diz assim, essa noite eu quero te consertar. Eu quero, aonde você foi ferido, vou cicatrizar, mas você vai voltar ao mar. A tua vida está nas minhas mãos, a tua vida eu não abro mão dela, a tua vida você não vai desistir. Se tu estás ferido, se a rede está arrebentada, aqui tem consertador de rede que vai costurando, mas você não vai desistir, aleluia. Você não vai, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diz assim, tu é rede ou é consertador de rede? Olha para ele, olha para ela e diz assim, tu é rede ou consertador de rede? Eu não sei se você é rede ou é consertador de rede, mas eu sei que a tua vida, as cordas dessa rede está nas mãos de Deus. Olha para ele, olha para ela e diz assim, não desista, não desista, não desista. Por mais que você muitas vezes não é compreendido,
Por mais que muitas vezes você não tem, muitos não entendem. Por mais que difere, mas Deus nessa noite está dizendo assim: assim tem já aqui a minha casa, eu conserto e tu vai voltar. Tu vai voltar, tu vai voltar. Eu te conserto e tu vai voltar para uma. Se é aquele teu irmão, o vizinho, o parente, o esposo, a esposa, o filho que não quer saber de Cristo, não desista. Se fere com palavra, lance a rede, lance a rede, lance a rede, porque o Senhor é que trata. É o Senhor que trata. Abraça seu irmão. Abraça sua irmã. E diz assim: se eu não sei se você é rede ou é consertador de rede, mas eu preciso de você. Eu não sei se você é rede ou é consertador de rede. Jesus, olha só, Jesus passou por todo esse momento de angústia, mas não desistiu. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. E nessa noite eu quero fazer um convite a você. Eu não sei se você foi ferido aí fora, mas eu quero te dizer que aqui tem conserto. Eu não sei o que aconteceu que fez você se afastar do Evangelho, mas eu quero te dizer que aqui no altar é lugar de conserto. Aqui é lugar de conserto, aqui é lugar de conserto. Eu não sei o que fez você se distanciar do Evangelho, mas aqui é o lugar que essa igreja está aqui para te receber. Quem é a primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa que quer fazer a sua decisão para Cristo? Levante sua mão. Quem é a primeira pessoa que entendeu o que é o chamado? Aí você vai viver o propósito. Quem é? Quem é a primeira pessoa? Tem alguém aqui no nosso meio? Pode dar sinal com a mão? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém aqui nessa noite? Quer tomar sua decisão para Cristo? Quer tomar sua decisão para o Senhor? Levante sua mão. Levante sua mão que queremos orar por você. O que eu acho interessante é que Jesus procurou logo dois que estavam consertando a rede, e os outros dois lançavam a rede. Jesus, quando enviou os discípulos lá em Lucas, ele disse que quando enviou de 2 em 2, é sinal que você não está só. Eu não estou só. Eu estou aqui, porque eu preciso do pastor Marcelo Pantoja. Ele precisa de mim. Eu estou aqui porque eu preciso de você. Mas nós vamos caminhar junto. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Se você conhece, se está do seu lado, fala assim: vamos lá, meu filho, vamos lá que eu quero andar junto contigo. Eu quero estar junto contigo. Vai, pega ele, chama ele, diz assim: eu vou na frente com você. Eu vou lá na frente com você. Chama, convida, não desista, porque você é um pescador. Você é aquele que busca vidas para que possa vir se entregar para o Evangelho. Não desista dele, não desista dela. Aleluia. Aleluia. Deus nos trouxe em vão nessa noite. Ele tem projeto com a tua vida. Ele tem projeto com a tua casa. Sobre todo nome. A equipe de louvor está cantando e nós vamos orar. Abrace seu irmão, a sua irmã, a sua família e vamos orar. Porque nessa noite Deus deu a estratégia. Se tem alguém ferido, você vai orar por ele, vai orar por ela. Mas ore. Feche seus olhos. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento que estivemos aqui na Tua casa. O culto em Tua presença, meu Deus, com Tua presença faz com que, Pai, se chegamos cansados, Tu nos renova nossas forças. Se chegamos abatidos, o Senhor nos fortalece. Se chegamos muitas vezes caídos, Senhor, precisando ouvir a Tua voz, eu sei que Tu falaste ao nosso coração. Pai, eu quero Te louvar pela vida de cada um que aqui estão. Quero louvar a Ti, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor.
Pai, obrigado, Senhor, porque o teu amor, tua misericórdia nos alcançou. Por isso que estamos aqui, Senhor, buscando a Ti, somos gratos a Ti, porque nós entendemos o chamado. Estamos vivendo o propósito, porque entendemos o chamado. Por isso que essa igreja está de pé, Senhor, porque Tu tens, Senhor, nos momentos difíceis, mas tem uma palavra de renovo, uma palavra, Senhor, de ânimo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a nunca desistir. Obrigado, Senhor, porque a Tua voz brada dos céus e Tu tem prazer na Tua igreja, na Tua noiva, na Tua eleita. Deus, toma a vida de cada um, toma a vida do pastor Marcelo Pantoja e a sua família, missionária Giovanna e filhos. Toma a vida de cada um dos pastores, toma cada um, Senhor, a vida de cada um levita, de cada membro, Senhor, de cada membro que aqui estão. Obrigado, Jesus, porque Tu reservaste esta noite para adorarmos e bendizermos o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.